Bom dia, pessoal, tudo bom? Meu nome é Natália Nicole, eu sempre compartilho aqui o Telzinho, meu outro filho. Eu sempre compartilho ideias, momentos de estudo com meus filhos, atividades, coisas que a gente faz junto aqui para tentar dinamizar mais nosso estudo, né, Tel? E hoje, domingo, por quê? Porque ontem a gente saiu, teve que comprar umas coisinhas que eu falei pra vocês que eu tô preparando um cantinho bacana pro quarto dele, de estudo, porque a gente tá estudando aqui na sala, né? E amanhã, e ontem, na verdade, a gente foi pra uma piscina, então não deu pra fazer o dever de casa. E segunda-feira ele vai ser cobrado, né, na escola. Eu tenho que fazer. Eu já fiz o de português. Deixa eu falar pra eles o que Eu que a vou gente... fazer o de ciências e ainda vou fazer o de Caligrafia. O de português, ele tá nessa parte aqui. A gente atualizou as coisas dele, que só tinha algumas coisas atrasadas por causa das viagens que a gente fez, por causa do Cristóvão, né? Mas agora a gente ele trabalhou hoje, fez uma atividade do livro com palavras com N, H, L, H e L, I, né? Essa parte Não, aqui isso que... foi no dia que a gente... aí hoje ele fez o dever, o exercício, né? Sobre isso, ele finalizou aqui. E eu gosto de sempre estar acompanhando tudo, porque é nessa hora que a gente vai corrigindo a letrinha, nessa hora que a gente vai pedindo para caprichar, porque eu acho que nesses detalhes é que faz toda a diferença, sabe? Esse acompanhamento bem de pertinho, porque se eu vou deixar, não, ele já sabe ler, aí deixa solto, né? Aí quando vê, fez algumas coisas e não foi feita a correção naquela hora, naquele momento, aí o que acontece? A criança vai aprendendo, na verdade pode ser corrigido naquele momento, naquele ato, para que comece a mentalizar, né, o que é o certo. E agora ele está fazendo ciência, né? Está trabalhando sobre animais silvestres e domésticos, né, Théo? E ele, como está nessa transição de letrinhas, né? Ele também está fazendo caligrafia. Mas existe uma coisa que Teodoro, ele gosta demais. Até falei para ele que eu ia fazer um vídeo, mas como eu estava aqui, e eu gosto de fazer meus vídeos de uma forma muito espontânea, né? Sem ficar planejando, porque eu gosto de filmar a minha convivência familiar de educação, na área de educação, na hora de criação mesmo, né? Os desafios, né, na maternidade. E ele gosta, Teodoro, ele sempre gostou de muitas coisas assim, ele gosta muito de origami, ele gosta muito de desenhar, e agora ele tá com um flipbook. Eu nem sabia o que era isso. Ele disse, mamãe, eu quero fazer meu flipbook. Assim, ó, você faz assim, ó, aí vai mexendo no bonequinho. Pois é, ele não deu pra ver aí, mas depois a gente eu falei pra ele que eu vou fazer um vídeo só mostrando assim, fazendo uma filmagem detalhada, porque o pai dele que sabe fazer, né, que vai tirando foto, porque o flipbook é como se fosse a história sendo contada através dos desenhos. Se der pra dar certo... Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui. Bora ver se dá. Eu acho que... Ele vai mexendo. Ele vai mexer tudo qualquer jeito. Por isso que eu falei que dava pra gente... Agora dá certo. Desse jeito, Ele vai tipo mexendo, E aí eu falei que eu acho muito interessante que ele vai contando as historinhas, né, através do Flipbook, que é um canal também no YouTube que eu sempre acompanho de perto, de muito perto. Eu gosto de fazer com um profissional ainda da internet. Ele é mas tão bom que ele me inspirou a fazer isso, do nada. E eu acho muito legal, porque são características que ele vai pegando ele por si só, né? Porque eu não sei fazer isso, eu não sou muito boa em desenho. Eu até falei em alguns vídeos que eu não sou muito boa, eu faço mesmo na raça, porque eu gosto de criar as coisas pra eles, né?
Mas aí eu falo assim mesmo, a gente sempre tem que descobrir o que os filhos gostam. Porque, tipo assim, estudar é meio que, a gente pode dizer essa palavra um pouquinho pesada, meio que obrigação, né? Mas não é. Estudar é preciso, né? É necessário, é preciso estudar para aprender, é um desafio diário. Mas quando a gente começa a perceber nos nossos filhos algumas habilidades, é muito importante você investir. Investir tempo em observação dos detalhes do que ele gosta, investir tempo nos materiais. Esses bloquinhos aqui, eu achei aqueles bloquinhos de notas, né? E ele já tentou fazer muitas e muitas vezes. Aí eu falava assim, meu Deus, que tu tá fazendo isso? Ah, mas eu quero fazer flipbook. Aí eu comecei a me interessar pra saber como que eu poderia ajudar ele, eu, o pai dele. Ó, aí, na primeira vez que eu fiz um flipbook bom, eu não sabia como fazer um flipbook bom, mas também eu não tava fazendo certo. Tinha que comprar esse negócio aqui para depois desenhar. Eu tava tentando criar esse... Ele tava cortando papel branco, né, e tentando colocar aqui um clips, né? Aí eu falei, Teodoro, existe, olha como ele faz em bloquinho aí, ele faz em blocos coloridos e tal, me mostrou lá. Quase dava certo, mas eu nunca conseguia. E aí eu comecei, eu falei assim, não, vou começar a te ajudar nesse desafio. E aí pronto, é um hobby, posso dizer que é isso, é um hobby. Pra mim é um hobby. Que ele começou a desenvolver, tipo assim, depois que ele fez atividade, geralmente a criança fica mais cansadinha, tal, isso, aquilo. E ele fica no cantinho da mesa e fica concentrado fazendo isso. Então, tipo assim, você estimular, perceber o que o seu filho gosta. Você estimular o que o seu filho gosta de fazer, algo que... Além, né? Além dos estudos, porque lógico que a gente quer todas as atividades, todas as brincadeiras serem educativas e tal. Mas... por mais que a gente ache que ele está trabalhando com coordenação motora, desenhando, ele fica muito tempo concentrado querendo fazer isso, querendo criar as historinhas, ou então fazer igual a que ele assiste com o rapaz, né? É um homem já, acho que é americano, né? Não, eu acho que é da América, eu acho que é dos Estados Unidos. Exatamente. É que ele fala meio inglês. Ele é dos Estados Unidos. Ele é profissional com isso daqui. Ele me inspirou a fazer isso daqui. Então, eu acho assim incrível, né? Então, agora a gente está preparando aqui um cantinho do quarto para eles, né? E eu vejo que Cristóvão, ele também está indo pelo mesmo caminho, porque quando a gente vê Teodoro fazendo as coisas, a atividade dele, peraí, você estimular, né? Fui ver ali que Cristóvão acordou, estimular as crianças, algumas coisas que a gente acha, às vezes, ao nosso ver, vamos fazer uma coisa assim que eu posso dizer. A gente sempre quer focar nas coisas da escola, nas coisas que a gente quer criar e tal. Mas quando você investe em atividades em que você vê que está valorizando, por exemplo, a coordenação motora, ele brincando, ou então a concentração, né? Isso ela tem um valor assim maravilhoso. É que sim, que a gente está investindo na música, né? Ou em alguns livros extra escola. Tudo isso é um investimento que você faz porque tem que comprar, tem que estar ali do lado, tem que estar observando, né? Mas que vale muito, muito, muito a pena. Então é fundamental, né? Esse, como eu posso dizer, esse investimento, né? Extra. Porque a gente sabe que ensinar não é uma tarefa muito fácil, não é todo mundo que tem essa prática, que gosta dessa prática. Hoje, por exemplo, hoje é domingo, né? Mas o que a gente poderia estar... eu podia falar assim, eu tô de folga, né? Mas como sexta-feira ele estava fazendo uma outra coisa, e ontem a gente saiu para comprar essas coisas que ele estava precisando do quartinho dele, que a gente vai, quando a gente tiver tudo montadinho, a gente vai fazer um vídeo lá, para esse cantinho especial deles. Onça pintada. E aí o que acontece?
um investimento, né? De tempo, de cuidado, de sensibilidade, porque às vezes a criança ela é muito boa em uma área, mas em uma outra área ela está com alguma dificuldade. Então a gente sempre fala assim, né? Que a caminhada é muito complicada, né? É cheio de muitos desafios. Mas a criança, eu sempre falo aqui em casa, com meu esposo, aqui com os meus filhos. Hoje meu está conversando uma coisa importante sobre escola, mas, por exemplo, amanhã ele vai ser cobrado, né? Essa atividade da escola. E o que acontece? Ah, não vou fazer porque eu tô cansado, não vou ajudar ele. Não, meu filho. E a gente saiu ontem, né? À noite também. Mas essas pequenas atitudes que a gente vai tomando com a criança, a gente vai forjando um caráter de responsabilidade. E isso ele vai levar para a vida toda, né? Em honrar os seus compromissos, em honrar a sua palavra, em honrar o que ele tem que fazer, em que ele se determina a fazer. Então, por isso, é muito, muito importante ser constante com as crianças. Mostrar como o trabalho dela está sendo importante de ser cumprido, sabe? De ele estar sendo executado. E de como é importante ter a rotina. Rotina de estudo é algo que não é fácil para quem não tem essa rotina. Mas quando isso é um hábito, a criança meio que é natural, sabe? Já vai pegando o estojo, já vai pegando os livrinhos, já vai fazendo as coisas. Mas pronto, tem um limite, terminou de fazer, vamos fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, agora, hoje é domingo, a gente ia sair pra comer, mas eu falei assim, não, Deus, está muito quente, a gente saiu ontem à noite, né? Então eu falei assim, mesmo, é melhor a gente ficar em casa mesmo. Eu vou fazer uma coisa rápida, não sei o que eu vou fazer, uma macarronada, alguma coisa assim, pra gente relaxar mesmo e ficar aqui, que a gente já assistiu um filmezinho de tarde. Então, é isso. Meu recado, como eu falei, a gente está tendo o propósito de deixar vídeos todos os dias. E é justamente nessa pegada, sabe? De mostrar a realidade de mães, de pais educadores, de crianças que quando são acompanhados vale a pena. É cada passinho que a gente vai vencendo, mas são passinhos importantes para a formação dele, né? Para ele mesmo se desafiar, nós mesmos, porque para mim é um desafio diário. E é uma questão assim, porque, por exemplo, eu gosto muito de fazer atividades diferentes, né? Lúdico, misturar. Eu saio muito dos livros, né? Do tradicional do livro, para fazer atividades com eles, né? Mas quando chega a essa idade, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Por isso que eu gosto de estimular essa questão do flipbook. Pode ser uma alternativa de você contar uma história, por exemplo, animais domésticos de Silvestre, ele separar para um lado, para o outro. Fazer uma animação até de dinossauro. Fazer animação de dinossauro, a gente gosta, eu trabalho muito com corpo humano, isso é uma coisa nosso projetinho, né? Ele fez uma vez dos esqueletos, que a gente estava estudando os ossos, aí ele pegou, fez um. Então, tipo, isso é uma alternativa, né, de um trabalho que você pode deixar a criança para deixar a imaginação fluir, né? Mas é um grande desafio a gente saber utilizar algumas atividades, porque às vezes a gente tem que sair um pouco, sabe? Desse tradicional de ficar lendo e não colocar na prática, sabe? De pegar algumas coisas, fazer uma ciência, sabe? Com recursos que tu tem em casa, para fazer com que a criança desperte a curiosidade, né? Porque a curiosidade é o segredo do sucesso. Se você não desperta a criança com interesse em um determinado assunto, agora imagine, vai trabalhar sobre materiais, por exemplo, poluição. Eu fiz uma atividade muito legal com eles, de separar o que era reciclável e o que não era. Então, tipo assim, ele tocou, sabe? Foi palpável. Isso aqui é legal. Então, mas criança esquece. A gente está construindo conhecimento, a gente está construindo ideias, a gente está dando combustível, né? Para esse tipo
para a imaginação, né? E a gente sabe que tudo começa com a imaginação. Então, Cristóvão tem infinitas atividades. Que eu acho que essa área é uma área que sempre se investiu muito, né, em criar atividades. Mas quando chega nessa fase, que é primeiro, segundo, terceiro ano, vai até ao nono, o que acontece? As crianças ficam muito nos livros. E aí acontece muito essa falta de interesse, né? Então, por isso que nós, pais, educadores, professores, nós sempre temos que buscar alternativa para chamar mesmo a atenção e deixar essas crianças curiosas, nossos pequenos cientistas. Né, Théo? Sim. Depois eu mostro um monte de flipbook pra você. Todo o meu flipbook ali que tá dentro de uma caixinha. Ele já tem uma caixa assim, ó, cheia de flipbook. Acha investimento nesses bloquinhos. Já tampou a caixa. Ainda bem que tem um sorvete ali na Napolitana que dá pra usar pegar o pote pra guardar mais. Ó, esse daqui, ó, a gente comprou foi R$1,70 no mercado. E ele tem basicamente 100 folhas esse, né? 100 folhas. Aí a gente comprou maior porque era um bloco maior, só que não fica legal de fazer esse movimento, né? Porque o que é o flipbook? É você colocar um desenho, aí a proporção que... Peraí, deixa eu só ver aqui, só ver. A proporção que... Não, aqui, ó. A proporção que... Assim, ó. Peraí, filho, rapidinho. A proporção que vai fazendo assim, ó, o desenho que tá feito aqui, ele vai que nem tipo aquela impressão que vai se movimentando. Isso é bem conhecido, mas é uma coisa que eu não tinha pensado em trabalhar com ele, né? E ele falou assim, a gente pode fazer muitas atividades móveis, né? Que se movimentam nesse tipo de recurso. Então, aí eu falei assim, ó, ele fez um aniversário do pai dele, ele criou, ficou um tempão pensando na história, ficou um tempão sentado na mesa, pesquisando, encontrou uma história que ele queria, ele copiou essa história, né? Ele foi desenhando. É um foguetinho, depois eu mostro. E aí depois eu vou fazer aqueles vídeos de animação, porque para colocar uma musiquinha, né? Mas hoje foi só com essa questão pra gente conversar um pouco, que hoje é domingo, minha gente. Né, Théo? Sim. Então é isso, gente. Então eu espero que vocês se sintam estimulados, tocados, movidos pela ciência, por realmente estimular os filhos de vocês a estudarem, mas estudar de uma forma assim, sabe, prazerosa, que vocês tenham que eles sintam prazer em aprender, em trazer coisas para vocês para desafiar e assim buscar novas alternativas de aprendizado. É isso, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar uma curtida, um like, agradecer muito o pessoal que está chegando aí, me ajudando nessa empreitada aí de desafios diários de uma mãe que educa e filhos aí, a nossa rotina aqui. Hoje eu tô fazendo uma forma bem espontânea aqui pra vocês, aqui ó, do jeito que a gente tava sentado aqui na mesa, mas é assim que eu gosto de vídeos, tá? Então, beijos, tchau, tchau. Agora eu vou fazer o almoço, ainda bem que eu já tinha feito lavado as louças, então tá mais tranquilo pra mim. Tchau. Tchau, Théo. Tchau. Tchau.